Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. PED Meia, como a frequência do aluno é calculada. Os estudantes que participam do PED Meia recebem incentivos periódicos por frequentar as aulas, além de depósitos ao final de cada etapa concluída pela sua aprovação. No total, cada jovem pode receber até R$ 9.200. Para receber as parcelas, os alunos precisam atender a alguns critérios, entre eles ter frequência em, no mínimo, 80% das aulas. A regra é válida tanto para quem estuda no ensino regular, quanto para alunos da educação de jovens e adultos. Confira a seguir algumas dúvidas comuns de estudantes sobre como o programa leva em conta sua participação em sala de aula. Não recebi o incentivo este mês e o aplicativo Jornada do Estudante diz que não atingi a frequência mínima de 80% nas aulas. O que posso fazer para voltar a receber? Caso o aluno tenha uma frequência menor do que 80% em algum mês, a parcela referente a esse período não será paga. Mas se nos meses seguintes ele continuar comparecendo às aulas até acumular os 80% de média de assiduidade, poderá receber o incentivo daquele mês que havia sido bloqueado. Como minha frequência é calculada? A parcela paga em um mês é sempre referente à frequência em meses anteriores e leva em conta um cálculo contínuo. O programa mede tanto a presença dos estudantes em cada mês de aula, como a soma de todas as presenças durante o ano letivo. Onde posso consultar meu histórico? O estudante pode realizar a conferência do seu histórico de comparecimento nas escolas. Justificativas de faltas são válidas. No entanto, é fundamental procurar a secretaria da escola ou o responsável pela frequência dos alunos para justificar as faltas o quanto antes, para que a instituição de ensino tenha tempo de atualizar o registro de frequência e enviar a informação para a rede de ensino. E o mais importante, o estudante deve sempre lembrar de registrar sua presença nas aulas na hora da chamada. Consulte a resposta de outras dúvidas sobre o programa na seção de perguntas frequentes do PED Meia, que pode ser acessada pelo link disponível em portalconvênios.com. Já está sendo depositada a primeira parcela de R$ 200 do PED Meia para os novos estudantes do ensino médio público incluídos no programa, que fazem parte de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, até 15 de junho de 2024 e com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo. O pagamento seguiu até 2 de setembro, de acordo com a data de nascimento dos beneficiários. Os jovens que já faziam parte do programa também estão recebendo o valor conforme o calendário de pagamentos. Os depósitos são feitos pela Caixa Econômica Federal em uma conta aberta automaticamente em nome dos estudantes que cumprem os critérios do programa. Caso o aluno contemplado seja menor de idade, para movimentar a conta, sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem, é necessário que o responsável legal realize o consentimento e autorize seu uso pelo adolescente. Esse consentimento pode ser feito pelo aplicativo Caixa Tem ou em uma agência bancária da Caixa. Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para a utilização do valor recebido. O PED Meia é um programa de incentivo financeiro educacional na modalidade de poupança destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de pessoas matriculadas no ensino médio público. Seu objetivo é democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio, além de promover mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social. Os estados, o Distrito Federal e os municípios prestam as informações necessárias à execução do incentivo, a fim de possibilitar o acesso a ele para os estudantes matriculados nas respectivas redes de ensino. Como preencher o plano de trabalho das transferências especiais no Transfere.gov? O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI, em parceria com o Tribunal de Contas da União, o TCU, lançou um novo manual sobre como preencher o plano de trabalho das transferências especiais no sistema Transfere.gov, em conformidade com a Instrução Normativa 93 de 2024. Este normativo tem como objetivo elevar os níveis de transparência e garantir a correta aplicação das transferências de recursos da União, além de fortalecer a capacidade do TCU de desenvolver e implementar ações de controle adaptadas às realidades locais.
As diretrizes estabelecidas pela Instrução Normativa 93 de 2024 buscam promover também o compromisso com a participação cidadã, ampliando as informações disponíveis no Transfere-Gov. Para ajudar no preenchimento correto do sistema, o Portal Convênios preparou um passo a passo com as principais orientações. O passo 1, acesse o portal transferegov.br através do seu navegador e clique na opção Transferências Especiais para acessar a área específica. Clique então em Entrar e faça login utilizando suas credenciais do gov.br. O passo 2, após o login, selecione a opção Plano de Ação para visualizar e editar os planos existentes. Clique no ícone de filtro localizado na tela e preencha os campos necessários relacionados ao seu plano de ação, como nome, área temática ou outras informações relevantes, clicando em Filtrar para encontrar o plano de ação desejado. Passo 3, clique no ícone de lápis ao lado do plano de ação para entrar no modo de edição. Na aba Dados Básicos, revise as informações atuais e complemente os campos que ainda estão em branco ou que necessitam de atualização. Certifique-se de que todas as informações obrigatórias foram preenchidas corretamente. Passo 4. Selecione uma ou mais áreas temáticas conforme a execução dos recursos previstos. Lembre-se de que esta seleção pode ser revista e ajustada conforme necessário. Passo 5. Informe as ações orçamentárias em que os recursos serão executados. Este passo é essencial para garantir a correta alocação dos recursos. Após preencher, clique em Salvar para confirmar as informações. Passo 6. Após salvar os dados básicos, clique na aba Plano de Trabalho para começar a preencher os detalhes. No preenchimento das metas, siga algumas etapas. Descreva as metas, informe a unidade e a quantidade, defina a duração, informe o valor da meta, lembrando que a natureza da despesa deve estar associada à categorização da emenda, e informe também outras fontes de recurso. Por fim, após preencher todos os campos, clique em Incluir para adicionar a meta ao plano de trabalho. Passo 7. Informe a agência bancária onde será aberta uma conta exclusiva para o executor dos recursos. Se os recursos forem executados pela conta já aberta em nome do beneficiário, marque a opção correspondente. Depois clique em Adicionar conselho ou instância e informe o e-mail do conselho ou instância de controle social responsável. Passo 8. Adicione os executores. Caso o próprio beneficiário seja o executor, selecione o mesmo CNPJ cadastrado como beneficiário. Se a execução for descentralizada por secretarias ou órgãos locais, selecione os órgãos responsáveis pela execução físico-financeira. Somente os órgãos previamente cadastrados no módulo Cadastro do Transfere-Gov aparecerão na lista. Clique em Incluir ou Alterar para adicionar o executor. Após adicionar todos os executores, clique em Voltar ao plano de trabalho. Continue adicionando executores e metas até que o valor total disponível para a emenda seja completamente alocado. No passo 9, as informações complementares ou documentos adicionais podem ser incluídos como anexos. Clique na opção de anexar documentos e siga as instruções para o upload. Passo 10, revise atentamente todas as informações inseridas no plano de trabalho. Certifique-se de que todos os campos estão corretamente preenchidos e que todas as metas e executores foram incluídos. Após revisar, clique em Salvar para garantir que todas as alterações foram registradas. Para finalizar, clique em Concluir plano de trabalho. O sistema irá verificar automaticamente se há alguma inconsistência. Se houver alguma inconsistência, o sistema exibirá um erro e indicará os campos que precisam ser corrigidos. Se não houver falhas, a operação será confirmada e a situação do plano passará a ser concluído. Caso tenha dúvidas ou encontre problemas, você pode entrar em contato com a equipe de atendimento do transferegov.br. Seguindo este passo a passo, você poderá preencher o plano de trabalho no sistema Transfere-Gov de forma completa e correta. Certifique-se de ter todas as informações e documentos necessários antes de iniciar o processo para evitar interrupções. Acesse portalconvenios.com para conferir os canais de contato com a equipe de atendimento do Transfere-Gov e acessar o manual completo divulgado pelo MGI. Desenrola Fiéis. 844 mil estudantes ainda podem renegociar dívidas com descontos de até 99%. Mais de 844 mil estudantes ainda têm a oportunidade de aderir ao Desenrola Fiéis, o programa de renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, que oferece descontos que podem chegar até 99%. O programa Desenrola Fiéis foi criado com o objetivo de oferecer uma solução viável para estudantes que adquiriram dívidas através do Fiéis,
permitindo que esses débitos sejam renegociados com condições mais favoráveis. Os principais benefícios do Desenrola Fiéis incluem a possibilidade de obter descontos que, dependendo do perfil do devedor e do tempo de inadimplência, podem chegar até 99%. Além disso, o programa permite que o saldo devedor seja parcelado em condições mais favoráveis, com prazos alongados e taxas de juros mais baixas do que as originalmente contratadas. Os estados com maior número de contratos pendentes são São Paulo, com mais de 221 mil, Minas Gerais, com mais de 80 mil contratos pendentes, e Bahia, com 65 mil. O levantamento do FNDE mostra ainda que já foram renegociados 351 mil contratos, uma redução de quase 20% da dívida do FIES. No total, foram restituídos aos cofres públicos 677 milhões de reais. A adesão ao programa é voluntária e pode ser feita diretamente pelo estudante devedor sem necessidade de intermediários. A prorrogação do prazo até 31 de dezembro deste ano foi uma medida adotada para permitir que mais estudantes possam se beneficiar dessa oportunidade, especialmente aqueles que ainda não tiveram condições de regularizar suas pendências financeiras. Podem participar do programa estudantes que firmaram contratos de financiamento até o ano de 2017 e que estavam inadimplentes até 30 de junho de 2023. A adesão está disponível para devedores com dívidas em atraso e especialmente aqueles com mais de 360 dias de inadimplência. Estudantes inscritos no CadÚnico ou que foram beneficiários do auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19 têm direito a condições ainda mais vantajosas, incluindo os descontos máximos de até 99%. Desde o lançamento do Desenrola Fiéis, houve uma recuperação de mais de R$500 bilhão para os cofres públicos, o que contribui para a sustentabilidade financeira do programa, que poderia ser impactado com cortes de incentivo mediante os custos fiscais elevados do fomento ao ensino universitário. Os interessados no Desenrola Fiéis devem acessar o portal do Fiéis ou utilizar os canais de atendimento disponibilizados pelo FNDE para formalizar a adesão ao programa. A renegociação pode ser feita de forma online, facilitando o processo para os estudantes em todo o país. Para mais informações sobre o Desenrola Fiéis, entre em contato através do canal Fale Conosco do site do Fiéis ou pelo telefone 0800 61 6161. Ministério das Comunicações publica edital para levar internet a 20 mil escolas. O Ministério das Comunicações publicou na quarta-feira, 4 de setembro, por meio do Diário Oficial da União, o edital que viabiliza o investimento de até R$1,2 bilhão para levar internet de banda larga e Wi-Fi para até 20 mil escolas públicas até 2026. O edital de seleção de renúncia fiscal do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, faz parte do programa Escolas Conectadas, uma parceria entre os Ministérios das Comunicações e da Educação, e faz parte do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, com o objetivo de, no total, conectar todas as 138 mil escolas de ensino básico do país com internet para ser utilizada em sala de aula para fins pedagógicos. Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, explicou que a operadora deixa de pagar o FUST e entrega essa conectividade onde a rede dela já está passando. Então, só na renúncia fiscal, são R$1,2 bilhão para esses provedores e operadores entregarem 20 mil escolas conectadas. O investimento previsto no edital será de R$300 milhões em 2024, 450 milhões em 2025 e de 450 milhões em 2026. A publicação determina que as propostas para a realização de projetos que levem conectividade às escolas devem ser submetidas de 6 até 16 de setembro de 2024 por meio do sistema disponível na página do edital, cujo link pode ser acessado em portalconvênios.com. No evento de lançamento do edital, que aconteceu em 28 de agosto, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ressaltou a importância da medida e que o edital da renúncia fiscal tem uma dimensão grande dentro da estratégia do Ministério das Comunicações. Ele afirmou que o Ministério está dando liberdade às operadoras, aos provedores, para que escolham uma a uma as escolas. São 3 anos de renúncia e o Ministério espera que, com isso, consiga entregar a meta. As conexões serão realizadas por empresas de telecomunicações com seus próprios recursos, que poderão abater o investimento das contribuições ao fundo.
Neste ano, as operadoras poderão usar até 40% do que contribuíram para o FUST para conectar escolas. Tanto em 2025 quanto em 2026, esse percentual será de até 50%. A medida foi oficializada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do Decreto 12.023 de 2024, assinado em maio. Ele determina que o reconhecimento do benefício fiscal pode acontecer sem necessidade de intermediação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que é atualmente o agente financeiro responsável pelo repasse de financiamentos reembolsáveis e não reembolsáveis a projetos feitos com dinheiro do FUST. Eleições 2024. 78% dos brasileiros apoiam o controle de fake news nas redes sociais. Em outubro de 2024, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher seus novos prefeitos e vereadores em mais uma eleição. Até lá é comum a circulação de propagandas e notícias sobre os candidatos. O problema é quando as informações disseminadas são falsas, o que pode comprometer a correta compreensão por parte dos cidadãos, por exemplo. Diante disso, uma pesquisa do Instituto Data Senado, em parceria com o Instituto de Pesquisa em Reputação e Imagem, o IPRI, da FSB Holding, mostra que para 78% dos brasileiros, o controle de fake news nas redes sociais é muito importante para garantir uma disputa eleitoral justa. Ainda de acordo com o levantamento, 81% dos entrevistados afirmam que a disseminação de notícias falsas pode impactar muito os resultados das urnas. Os dados constam da 21ª edição da pesquisa Panorama Político 2024, Notícias Falsas e Democracia. Segundo o analista do Data Senado, José Henrique Varanda, o resultado mostra que a população quer mudança nesse cenário, o que pode contribuir como embasamento para mudanças na justiça eleitoral. Demonstrando um amplo apoio da população brasileira, que se controle, que se faça algum tipo de moderação para garantir que as eleições sejam justas, que os candidatos tenham um terreno mais nivelado nas eleições. E essa informação dá bastante respaldo aos juízes eleitorais fazendo valer a regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral, e é importante que eles saibam que a população brasileira está dando respaldo. Entre os brasileiros que costumam utilizar redes sociais, 72% responderam que têm acessado notícias que desconfiam ser falsas nos últimos 6 meses. Os motivos para o compartilhamento dessas notícias podem variar. Para 31%, as pessoas o fazem para mudar a opinião dos outros. Já para 30%, acham que o fazem por não saberem que a notícia é falsa. Ainda de acordo com a pesquisa, identificar notícias falsas é uma tarefa desafiadora para metade dos brasileiros. Essa dificuldade varia regionalmente, com estados que contam com índices acima da média nacional, como Sergipe, com 62%, Maranhão, 61% e Rio Grande do Norte, 59%. Apesar desse cenário, o levantamento mostra um certo consenso sobre a necessidade de responsabilizar as plataformas de redes sociais. Para 81% dos entrevistados, essas plataformas devem ser responsáveis por impedir a divulgação de notícias falsas. Essa opinião apresenta quase uma unanimidade entre os estados, com exceção de Santa Catarina, onde a concordância é 73%. O levantamento, que ouviu 21.808 brasileiros de todas as 27 unidades da federação, foi feito entre os dias 5 e 28 de junho de 2024. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro média nas respostas para dados nacionais de 1,2 ponto percentual. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!